Bom dia, me chamo Fernanda e hoje eu estarei como mediadora dessa sessão. Como os senhores se chamam? Como os senhores gostariam de ser chamados? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores por terem essa disponibilidade e assim a gente poder efetuar esse encontro. Se os senhores puderem desligarem seus celulares para assim a gente poder ter uma comunicação melhor e não ter nenhum incômodo durante a nossa sessão. Vou desligar aqui o meu. Gostaria de saber também se os senhores teriam a disponibilidade de 2 horas para esse encontro ser efetuado. Perfeito. Os senhores já participaram de alguma mediação? Não? Então, eu vou passar um pouquinho agora explicando um pouco de todo esse processo. A mediação é um processo informal, voluntário e consensual que auxilia na resolução dos conflitos. Então, é importante os senhores se sintam à vontade e tranquilos para expressar as suas angústias e preocupações. É importante a gente ressaltar que a mediação não vai forçá-los a chegarem numa conclusão. A gente está aqui só para auxiliar nesse diálogo dos senhores e nessa comunicação. Eu gostaria de lembrar também que o meu papel não é julgar que é correto ou não, e sim auxiliá-los e facilitar o diálogo entre os senhores. E assim a gente vai construindo até que se chegue numa resolução que seja boa para ambas as partes. Então, eu gostaria de lembrar que eu não tenho o caráter e o papel de juiz e, portanto, se a gente não chegar numa resolução, o processo de vocês vai seguir o curso normal e tramitar normalmente. E nisso vocês não devem se sentir tristes, porque pelo menos a gente já tá nesse encontro, já cada um tá conseguindo expor e expressar a sua opinião e todo o fato que ocorreu. Gostaria também de agradecer aos senhores advogados que estão aqui representando, porque durante o percurso dessa sessão, os senhores têm um papel fundamental de nos auxiliar nas questões jurídicas. Então, os senhores poderão estar acompanhando as suas partes tranquilamente. Uma das coisas fundamentais dessa sessão é que eu, como mediadora, eu sou uma pessoa neutra, eu não tenho um lado a pender, eu sou uma pessoa imparcial. Tudo que for dito aqui permanecerá nesse encontro. Portanto, a gente tem um processo de sigilo e confidencialidade. E apenas que haja a comunicação de um crime, é que daí eu terei que passar o que ocorreu às autoridades competentes. Gostaria também de lembrar aos senhores que há balinhas para os senhores ficarem mais à vontade, água também. E eu disponibilizei 2 papéis que estão aí na frente dos senhores, que conforme os senhores tiverem alguma dúvida ou estiver no momento de algum falar ou do outro, os senhores podem anotar e então nós seguiremos o curso normalmente e depois eu darei a palavra para o senhor. Isso, gostaria de lembrar que é muito importante nós termos um diálogo fluido e que não haja palavras de baixo calão para não ferir e a gente manter uma tranquilidade nessa sessão. Eu gostaria de esclarecer que essas pessoas que estão aqui são observadores, elas não
têm influência nenhuma dentro dessa sessão e estão apenas para me analisar o meu trabalho. Então, eu gostaria de dar um segmento. Eu gostaria de esclarecer que essas pessoas que estão aqui são observadores, elas não têm influência nenhuma dentro dessa sessão e estão apenas para me analisar o meu trabalho. Então, eu gostaria de dar um segmento, se está tudo ok para os senhores. Então, vou começar dando a palavra na pessoa que solicitou essa mediação, que é o senhor. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o que ocorreu? Claro. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ok. A senhora, por favor, poderia agora falar a sua visão? Claro. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ok. Agora eu vou fazer um resumo e os senhores podem, ao final desse resumo, trazer alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecido. Eu entendi que houve uma ruptura na comunicação dos senhores. E essa ruptura se deu pelo fato do senhor 1 ter alugado informalmente um apartamento e um imóvel para a senhora 2, já que a senhora estava com muitos problemas e dificuldades financeiras devido a uma separação. A senhora acabou não conseguindo adimplir com os pagamentos, que era o que foi proposto pelo senhor 1. E acabou se criando uma situação muito chata, muito constrangedora para ambas as partes, mas que de certa forma acabou ficando chato, já que ambos tinham B como conhecido, era a mãe da senhora 2, vizinha do senhor 1, e que ficou uma situação conflituosa. Estou correta? Sim. Eu analisei assim que 3 aspectos que tiveram, que foi esse ruído na comunicação dos senhores e que, como não conseguiram conciliar esse diálogo, houve essa interferência, essa falta de diálogo entre ambas as partes, acabou não se tendo noção do que estava ocorrendo, tanto para uma parte quanto para outra. E também os valores que ficaram inadimplidos com essa ruptura. Eu vou agora passar para a sessão individual. Essa sessão individual vai ser feita com cada uma das partes e ela é um pouquinho para a gente poder conversar um pouco mais sobre toda a situação causada. E também tem um processo de confidencialidade, apenas o que os senhores quiserem que seja relatado para o outro poderá ser. E eu peço então que cada vez de cada um os senhores possam ficar nessa salinha aguardando a sua vez. Lá tem café, tem pão de queijo, podem esperar à vontade. E eu gostaria então agora de iniciar com a senhora 2, já que anteriormente havíamos iniciado com o senhor 1. O senhor 1 poderia aguardar aqui na salinha, por favor? Muito obrigada. Como que a senhora vê tudo o que foi ocasionado? O que a senhora tem a nos dizer? Claro. E o que a senhora percebe de toda essa relação? Claro.
A senhora tem alguma coisa que poderia ser dito ao senhor? Uhum. Ok. A senhora agora poderia esperar aqui nessa linha ao lado, por favor? Bom, o senhor, por favor. Muito obrigada. O que o senhor tem a nos falar sobre toda essa questão trazida hoje? Claro. E há alguma coisa que eu possa trazer a senhora 2? Ok. A senhora 2 pode entrar. Tanto o senhor 1 como a senhora 2 trouxeram aqui expressaram muita vontade de resolverem e de terem uma resolução dessa questão trazida hoje. Portanto, o senhor 1, ele expressou a vontade de realizar uma proposta desse pagamento tal, e a senhora 2 falou que pagaria, que tem expressa vontade de pagar a dívida, só que ela teria que renegociar esse valor, porque no momento ela não está trabalhando, então não está conseguindo adimplir as suas dívidas. Vou deixar esse momento, os senhores gostariam? Claro. Então, esse valor poderia ser, então, pago em 7 parcelas. Pagada sempre no dia 10 de cada mês. Perfeito. Então, agora eu vou passar a redigir o termo consensual, né? O termo de entendimento, e os senhores podem ler e ver se está de acordo com o que foi conversado aqui nessa sessão. Senhores, está tudo de acordo? Os senhores podem assinar. Esse termo de entendimento vai ser homologado pelo juiz. E eu gostaria muito de agradecer a participação dos senhores nessa sessão e que a gente pôde escutar e expressar o que cada um sentiu de toda essa questão trazida. Então, muito obrigada e tenham um bom dia.